O ditador romano Caio Júlio César, considerado por muitos acadêmicos como o maior líder militar de todos os tempos, simplesmente dispensa apresentações. Ele nasceu em Roma e pertencia a uma família da pequena aristocracia. Construiu sua vida política aos poucos e andando em passos curtos, mas se tornou poderoso e influente. Considerando a obra deixada pelo próprio César e também pelos seus biógrafos, sabemos que, além de um excelente militar, ele foi um ótimo líder. As importantes batalhas que ele já liderou levaram ao aumento do poder da já notável República Romana, e foi em grande parte por sua influência que ela se transformaria em um Império Romano. Sendo assim, eu trouxe os pontos mais importantes da liderança de César que, de tão influente, ainda hoje serve de modelo para grandes governantes. Primeira lição: tenha uma boa apresentação. Os bons líderes se destacam não apenas pelos seus feitos, mas também por como os demonstram. César, por exemplo, embora fosse famoso por fazer longos relatos das suas conquistas, em determinada ocasião, após uma breve batalha com Fernácles do Ponto, na Ásia, ele apenas escreveu em seu relatório: Veni, vidi, vici, isto é, vim, vi e venci. Bastaram essas três palavras apenas para cativar os que leram nas repartições romanas. E tal foi o efeito da frase que até hoje ela é lembrada. Lição número 2. Aprenda a assumir riscos. O fato de César ser militar significava que a sua vida era constantemente colocada em perigo. Contudo, isso não era um problema para ele. Prova de que o romano tomava frente nos riscos foi a travessia que ele fez com suas tropas no rio Rubicão. Quando ele fez isso, ele quebrou uma lei que proibia qualquer general de atravessar o rio com seu exército. Suetônio diz em seus escritos que, enquanto liderava seus soldados, César teria dito a frase: "Aleia jacta est", que seria para nós como a sorte está lançada. E ele teve êxito na travessia e na posterior batalha. Lição número 3. Não há problema em começar de baixo. Conforme mencionamos anteriormente, a sua família não era tão influente, e César não nasceu ditador. Contudo, ele soube muito bem crescer em moral e liderança diante dos seus no decorrer da vida, e não deixou que as adversidades, como a perda de uma herança quando ele era jovem, por exemplo, o atrapalhassem em sua empreitada. Na verdade, a ambição de estar no poder e o espírito de liderança o motivaram a nunca perder seus objetivos de vista. Plutarco cita uma frase dita pelo conquistador ao passar por uma pequena aldeia. Ele falou: "Garanto-lhe que prefiro ser o primeiro homem aqui que o segundo em Roma." Lição número 4. Nada é permanente. Como líder militar e certamente estrategista que era, César sabia que nada era imutável, ainda mais se tratando da guerra. Em um pequeno espaço de tempo, pessoas morriam, batalhas aconteciam e tudo o que era planejado talvez tivesse que ser mudado. Júlio César certa vez escreveu: "Na guerra, eventos de importância são o resultado de causas triviais." Quinta lição: nunca se engane. Um dos grandes erros que um líder pode cometer é se deixar levar por seus sentimentos e devaneios. Um líder bem-sucedido deve se afastar disso e ser o mais racional possível, de modo que a sua autoconfiança não o destrua. O mais sensato é que o líder seja ponderado, sabendo se utilizar dos seus instintos e da sua racionalidade. César, descrevendo um erro fatal de seus inimigos gauleses, escreveu: "Na maioria dos casos, os homens acreditam voluntariamente no que querem." Como forma de demonstrar que, mesmo sabendo que podiam ser esmagados, eles acabaram por se sacrificar na batalha. Penúltima lição: não se acomode. Independentemente de que tudo corra como esperado, nunca deixe de se preparar para o pior. Por mais que tudo esteja às mil maravilhas, ficar apenas parado observando as coisas irem bem e não fazer mais nada é um erro imperdoável, ainda mais se tratando de liderança. E César também não só sabia disso, como temia que isso acontecesse, tanto que ele escreveu em seus comentários sobre as guerras gálicas que os deuses imortais deixavam que as pessoas que eles desejavam punir vivessem e prosperassem, para que viessem a sofrer ainda mais por um revés maior das circunstâncias. Então, se você está em um ótimo momento, fique ligado. César teria se dado bem se ele estivesse mais atento. Afinal, foi sob a sombra do seu olhar altivo e ditatorial que uma rebelião contra ele foi organizada e ele acabou sendo assassinado brutalmente. Última lição: nunca se desvalorize. A autoconfiança é um dos principais pilares de um líder. Afinal, quem vai confiar em alguém que não confia em si mesmo? Essa característica nunca faltou ao grande imperador romano.
Plutarco relata em seu livro sobre a vida do ditador uma interessante história sobre quando ainda jovem César foi sequestrado por piratas. Os bandidos teriam pedido 20 talentos para libertá-lo, mas ouviram de César uma gargalhada como resposta. E a instante réplica de que os meliantes não faziam ideia de quem haviam capturado. E o próprio César ofereceu 50 talentos em resgate próprio. Como se fosse pouco, o romano ainda jurou de morte todos os piratas. Fato que cumpriu assim que foi liberto, após reunir uma tropa que partiu em extermínio daqueles que haviam o prendido. Bom, então já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo quem você quer ver nessa série para que eu possa continuar produzindo ainda mais conteúdo aqui para vocês. Muito obrigado por assistir e até breve.